Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, né? Que nós possamos, né, com a permissão de Deus, aprender um pouquinho mais sobre essa profissão tão linda que é a enfermagem. Então, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E a aula de hoje é sobre cuidados na prevenção de úlcera por pressão. Ou seja, a mesma coisa da antiga escara. Quem conhece, né? Que a pessoa faz escara porque fica muito tempo deitado. Então, a gente chama de úlcera por pressão. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre o que é, qual o papel da enfermagem, qual a responsabilidade da enfermagem, tá? E eu falar de úlcera por pressão, eu preciso que vocês relembrem lá da anatomia, sempre, né? Toda doença que a gente fala, a gente precisa. Vocês podem ver que eu faço um link com a anatomia, busco lá uma âncora, porque eu preciso que vocês compreendam da anatomia para que a gente possa dar continuidade e dar compreensão para vocês em relação a essa doença que a gente sempre que vai falar, tá? Então, nesse caso da úlcera por pressão, eu preciso que vocês relembrem o maior órgão do nosso corpo, que é a pele, né? A pele é nosso maior órgão, maravilhosa, que nos protege, que nos faz belíssimas e belíssimos, né? Então, ela tem várias funções. O que eu preciso que você se lembre desse nosso maior órgão são especificamente as funções que você vai precisar aqui. Então, fazendo aí um retorno aí ao passado, vamos lá. Uma das funções da pele é proteção. Elas nos protege contra a invasão de micro-organismos. Ela é uma barreira, na verdade. Ela funciona como uma barreira contra agressões, contra vírus, fungos, bactérias, protozoários, né, que possam entrar. Então, ela é a primeira barreira, a barreira mecânica, né, que nos protege contra essa invasão. E ela também nos protege contra os raios ultravioletas, através de um pigmento que nós temos, que se chama melanina. Que no caso, essa professora que vos fala, óbvio, tem bem pouquinho, que eu sou uma branquela, tá? Mas as pessoas maravilhosas que tem bastante melanina aí, que tem uma pele linda, né? Então, já sabe que é bem protegido contra os raios ultravioletas. Ela também é responsável pela termorregulação, ou seja, termo vem de temperatura, regulação de regulação. Então, regula a temperatura do corpo. Então, a pele, através das glândulas, dos vasos sanguíneos e mesmo daquele tecidozinho adiposo que a gente tem, ou seja, da nossa gordurinha, então ela funciona como, ela ajuda e ela atua diretamente na termorregulação. Ela também é responsável pelas sensações que nós temos de tato, calor, pressão, dor, né? Porque nós temos ramificações nos nervos periféricos, né? E nós temos nervos sensitivos na nossa pele que nos fazem ter as sensações. Ela também é responsável, através do suor, pela excreção de sais. Né? Aquilo que você não utiliza mais, então todos os sais que você não utiliza mais, né? Todos os elementos que você não utiliza mais, a gente consegue colocar para fora, excretar através do suor. Por isso que o suor é aquele salgadinho, né? Então, ela também atua como uma defesa imunológica do organismo, né? Para cá, quando acontece alguma infecção, migram todos os linfócitos, né, todos os leucócitos para atuar naquela parte que está com algum processo inflamatório ou processo infeccioso. Ela também é responsável pela síntese. Síntese é o mesmo que produção, né? Então, ela é responsável pela produção da vitamina D, que é extremamente importante para o nosso organismo. Mas para que a pele produza isso, você precisa tomar sol. Então, por isso que é bom, né, em determinados momentos do dia, né, tomar aquele solzinho para sua pele realizar, né, se renovar sempre e realizar a síntese de vitamina D. Então, basicamente, são essas as funções da pele, tá? E aí a gente vai agora partir para um conceito do que é lesão causada por pressão. Ou seja, o que é uma úlcera, uma UPP, né? Uma úlcera por pressão.
É uma lesão, uma ferida, né, que é causada devido à compressão de determinados locais do corpo, tá? Que comprime em tecidos moles, né, que vão comprimir os ossos e que estão firmados em uma superfície, que no caso seria a cama, tá? Por um longo período de tempo. Tem até um desenho aqui que eu vou depois estar mostrando para vocês, que consegue fazer com que vocês compreendam direitinho esse conceito, tá? Então guardem aí, relembrem aí depois, quando a gente estiver lá no desenho eu passo para vocês. Ah, tá aqui, pronto, já chegamos. É que eu faço as aulas e, né, eu só sei explicar, mas eu não lembro direitinho, faço tanta aula. Olha só, vou pegar minha canetinha aqui, cadê ela, meu Deus? Tá aqui, tá? Vou pegar minha canetinha. Você tá vendo esse primeiro quadradinho aqui, ó? Vou colocar uma setinha aqui. Esse primeiro quadradinho são os capilares sanguíneos quando você tá andando pra lá e pra cá sem pressão, ó. Esse aqui é a pele, esse aqui é seu osso e aqui, ó, nesse meiozinho que eu vou fazer aqui uma chavezinha, tá? São os capilares sanguíneos. Você vê que eles não estão comprimidos. Então, o sangue, ele tá circulando aqui, ó, normalmente, tá? Então, essa pele aqui, ela tá sendo irrigada, tá sendo nutrida nesse primeiro quadradinho. Então, tá tranquila, tá respirando, tá se alimentando. Então, ela tá super tranquila. A partir do momento em que esses capilares são comprimidos aqui a pele, a superfície da cama, olha só o que acontece. Elas apertam esse capilar aqui. Então, muitos deles ficam obstruídos. Aqui para de passar sangue, não para de ir oxigênio, para de ir nutrientes. E se isso acontecer por muito tempo, tá? O que acontece? Esse tecido vai morrer. Vai necrosar com o tempo, por falta mesmo de nutrientes e oxigênio. Então, por isso que a gente pede sempre para estar virando o paciente, mudando o decúbito desse paciente. Para quê? Para que possa aliviar e descomprimir e o sangue circular naquele local, ok? Deu para vocês entenderem? Aqui tem alguns termos frequentemente utilizados para descrever a UPP, tá? Úlcera de decúbito, escara de decúbito, escaras, úlcera de acamado, úlcera isquêmica, tudo isso quer dizer a mesma coisa, tá? Aqui nessa foto, a gente vê, né, não tá sangrando, mas esse preto aqui que vocês estão vendo, esse preto aqui, isso aí é necrose, tecido morto. Tem que ir lá pro centro cirúrgico levar esse paciente, debridar, tirar esse tecido morto, para ver aquele granulação, aquele vermelhinho, que é quando tá acontecendo o processo de cicatrização. Quais são as consequências da úlcera de pressão? Ela aumenta o tempo de permanência no hospital, o paciente vai pegar uma infecção, tem que debridar, né, tem que cuidar, fazer o curativo. Então, o paciente que foi para passar uma semana, passa 1 mês, 2 meses tratando uma úlcera de pressão. Causa sofrimento para o paciente, causa muita dor, desconforto, mau cheiro, né? E ela é porta de entrada de infecções, é óbvio, é uma solução de continuidade, né? Então tá aberto ali para infecção se instalar. E quando uma úlcera se desenvolve, o custo, né, o custo-benefício, tá? Para esse cuidado aumenta em 50%, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, é muito mais tranquilo você prevenir uma úlcera de pressão, que o custo é bem menor para o hospital, do que você tratar, porque entra não só entre o centro cirúrgico que você vai debridar, entre o tratamento com a pele, entre o antibiótico do paciente, entre a internação. Então, nossa, para mim é bem mais do que 50%. Então, retomando aqui, que eu dei uma paradinha, fui atender uma ligação. Só retomando para falar para vocês, né? Então, a prevenção da úlcera de decúbito, assim como qualquer coisa, qualquer coisa não, mas digamos 90%, 99% eu sou capaz de chutar, das coisas na área da saúde, o mais barato sempre é a prevenção. Por isso que investir na atenção básica é tão melhor, né? Vamos lá. O número de úlceras por pressão desenvolvidas durante o período de internação são fatores que geram indicadores de qualidade da assistência prestada. Olha essa frase. Isso quer dizer que, se você é um profissional e os pacientes sob a sua responsabilidade não desenvolvem escaras de decúbito ou UPP, úlcera de pressão, isso quer dizer que você tem uma qualidade excepcional de assistência prestada. Mesma coisa nos hospitais, tá? Agora, se todos dos 17 acamados que você tem
17 tem úlceras, isso quer dizer que a sua qualidade de assistência, o seu serviço prestado é péssimo, tá? Existe até um selo de qualidade aí, ó, que é dado aos hospitais onde não existe a úlcera por pressão, ou pelo menos ela existe numa quantidade muito pequena. A UPP, quando classificada como iatrogenia, ai, Cláudia, pelo amor de Deus, da onde você tirou esse nome, né? Iatrogenia, iatrogenia, meus amores. Quem estudou ética sabe, iatrogenias são erros cometidos por médicos, enfermeiros, ou seja, pela equipe de saúde, que são de nossa responsabilidade. Então, quando uma úlcera por pressão é classificada como iatrogenia, ou seja, um erro nosso, tá? Causado por uma ação ou omissão da equipe de enfermagem, ela é considerada pela legislação penal como lesão corporal leve. Quer dizer, você pode ser indiciada judicialmente como lesão corporal leve pela sua negligência, pela sua iatrogenia, porque você responde a um conselho federal, que é o Conselho Federal de Enfermagem. Tá? Então, você está sob júdice, né? Você está sob a legislação deste conselho e da Constituição Federal. Então, ó, se ligar, hein, pessoas, na minha vida. Patogênese. Patogênese é o início da patologia que levou ao UPP, a úlcera por pressão, tá? Então, vai depender do quê? Como é que vai desenvolver essa úlcera por pressão? Vai depender da intensidade da pressão. Se está pressionando, ficou muito tempo naquela mesma posição, né, a duração. E se esse tecido, ele tem tolerância, tem tecido, tem paciente que é tão magrinho que o tecido não tem, a pele, né, os músculos, a musculatura dele não tem tolerância nenhuma. Então, rapidinho ele abre uma escara. Tá? E tem paciente não, que demora mais um pouquinho. E essa duração da pressão é um fator que tem que ser muito considerado. Então, porque os danos eles podem acontecer por pressão de baixa intensidade durante um período, mesmo que seja pouco, mas passou muito tempo, ou uma pressão de intensidade elevada por um curto período. Os dois também podem abrir da mesma forma. Ficou muito tempo acamado, mas não tinha muita pressão, mesmo assim pode desenvolver. Ou então ficou pouco tempo acamado, mas a pressão sofrida foi muito grande, também pode desenvolver, tá? Então, isso é uma coisa bem que precisa ser analisada. A tolerância tissular, quando eu falo em tissular, eu tô falando de tecido, tá, gente? Tecido, tá? Ela pode ser alterada por fatores extrínsecos. Extrínsecos são fatores externos ou intrínsecos, que são fatores de dentro do paciente, ou seja, nutrição dele, né, seu estado nutricional dele, a imunidade desse paciente. E o extrínsecos é a temperatura, muito tempo exposto à urina, a fezes, tá? Então, muito tempo acamado no mesmo local, esses são fatores extrínsecos de fora, ok? Fricção, umidade, cisalhamento, né, que é você não ajeita o lençol direito, o paciente fica cheio de dobra, aquelas dobras ali levam a úlcera por pressão, ok? A umidade, ela pode estar relacionada, né, não só com o OPP, mas com alterações, outras complicações. Dentre essas complicações são incontinências urinária e anal, né? Às vezes o paciente defeca e se urina porque ele não tem controle. O paciente transpira bastante, drena de feridas que levam a pele a se macerar, né, e romper, tá? E aí aqui eu tenho um risco grande de crescimento de infecção, tá? Então a umidade também está relacionada ao aparecimento da úlcera. Olha só aqui, ó, aqui é um paciente, ó, entre as dobras do paciente, tá vendo, ó? Tá vermelhando, aqui é o primeiro passo, daqui a pouco abre isso aqui. Entende? Porque pressionou, então, muita fezes, muita diurese nesse mesmo local, tá? Aí a umidade, mas com bactérias. Tá? Então, cisalhamento é a força da gravidade que traciona o corpo para baixo, tá? Então, quando você se deita e você relaxa, todo o seu corpo pesa no colchão, ok? Aqui, ó, só para você ver, ó. Aqui é o paciente deitado, ó, aqui o cisalhamento dele, ó. Ó, tá vendo? Quando ele deita, a pressão vai para baixo, tá? E aí há uma compressão dessa cavidade óssea nesse tecido mole. E aí comprime os vasos, tá? Geralmente acontece nessas áreas aqui, ó, aqui, nessas áreas aqui dessa região aqui lombar, tá? Sacrococcígena. Tá? Então, a força de fricção é uma força mecânica que ocorre quando a pele desliza sobre uma superfície áspera. E elas afetam a epiderme, né, que é a camada superior da pele,
E geralmente esses locais que ficam mais em contato, como o calcâneo, os cotovelos, tá? Então, podem ocorrer em clientes inquietos, naquele cuja pele fica arrastando pelos lençóis, que fica friccionado ali. Só para mostrar para vocês aqui essa questão da fricção. Quando o paciente está em decúbito dorsal, pode ter problemas de fricção aqui na parte occipital, na parte dos ombros, na base da coluna, da espinha, né, da coluna cervical, no cotovelo, no calcanhar. Se ele tiver em decúbito lateral esquerdo ou direito, também aqui, nessa região lateral da cabeça, ombro, cotovelo, quadril, tudo isso está sofrendo pressão. Agora, se você ficar mudando de decúbito, aí vai liberando essa circulação e vai melhorando. Se a pessoa está em decúbito ventral também, ó, caixa torácica, quadril, joelho, dedos, todos esses lugares são lugares propensos ao aparecimento da UPP, ok? Aqui, só para você ter uma ideia, ó, tá? Mas, mais uma vez, para vocês verem essas áreas, tá? Quando o paciente está nessa posição, quando o paciente está sentado na cadeira de roda, toda essa área dele pode ser afetada. Aqui, quando ele está em decúbito dorsal, só para vocês verem um pouquinho. Bom, para a gente fazer um plano, né, de prevenção da úlcera por pressão, quando o paciente chega pra gente, ele tá acamado, aí você vai fazer um plano, né, para você tratar esse paciente para que ele não tenha úlcera por pressão. Então, você vai fazer uma avaliação de risco na admissão. Ah, será que esse paciente vai ficar acamado? Ele tem risco de desenvolver? Se ele tivesse, já bota ele lá no vermelhinho, né? Você vai planejar as intervenções para cada fator de risco. Ah, é um paciente cadeirante? Ah, é um paciente que vai ficar entubado, tá? Então, você vai fazer a inspeção e a documentação da pele, vai examinar a pele na admissão, observar se tem já algum local que tá vermelhinho, aí você já coloca a coxinha, a gente vai ver como é que coloca os coxins, já toma uma atitude para dali não desenvolver uma úlcera por pressão, tá? E essa inspeção, ela tem que ser diária da pele, todos os dias você vai observar, porque se começou a ficar vermelhinho aquele local, você já vai liberar, já vai fazer uma massagem ali para poder a circulação melhorar, tá? Aqui é uma escala de Braiden, tá pequenininha, mas até porque não tem necessidade, mas se vocês quiserem procurar na internet, essa escala ela faz uma variação de pontuação, por exemplo, a cada coisa, paciente é acamado, tantos pontos, paciente tá em coma, tantos pontos, paciente paraplégico, tantos pontos, tá? Então, esses pontos, com o somatório de todos esses pontos, se for menor do que 11, né, os pontos, a pontuação for menor do que 11, o risco é alto. O risco é moderado entre 12 e 14 pontos. Ou se for maior ou igual a 14, ele tem um baixo risco, tá? De desenvolver uma escara. Você tá vendo que ela é inversamente proporcional. Peraí, passou aqui. Se ele tem um ponto do lado dorsal direito, é então entre 4 e 24 a pontuação. E aí, você combina isso com a escala de Braden, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente faz esse planejamento, tá? Então, os cuidados gerais, como a pele de uma pessoa que tem risco para o PP, né? É a inspeção diária da pele, limpeza da pele com sabão neutro, evita o ressecamento, então hidrata bastante, faz uma massagem para poder a circulação estimular a circulação no local, tá? Evitar utilizar cremes hidratantes à base de álcool, tá? Observar o que você tá usando, porque o álcool ele resseca a pele, tá? A questão da massagem, tá? Você pode fazer inclusive de alívio, não massagear com força aquele local, mas em volta do local, não onde está vermelho, mas em volta, tá? Uma alimentação adequada, esse paciente tem que estar se alimentando, porque eu vou precisar de nutrientes para aquele local que pode vir a ser afetado, né? Uma comunicação, se esse paciente for transferido para outro local, sempre ter esses dados todos escritos e agendados para o paciente saber, né, o que está acontecendo durante quando a outra equipe receber esse paciente, saber o que está acontecendo para continuar mantendo aquele mesmo cuidado. A redução da pressão, tá? Quando você faz, por exemplo, mudanças de decúbito nesse paciente, você está reduzindo essa pressão. Isso vai reabilitar aquela área, né, que está comprometida,
tá? Então, você pode planejar essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas, aí você prescreve lá, né? E as pessoas que estão cuidando junto com você, a cada 2 horas vai lá e movimenta o paciente. A cada 15 minutos, quando ele tá na cadeira, ou então só para aliviar o calcânio, né? Então, você coloca lá uma bolsinha de água, tá? Posicionar adequadamente, utilizar dispositivos para alívio de pressão, a gente vai ver já os coxinhos aqui, ok? Cabeceira elevada, deixa o calcânio flutuar sobre o leito, né? Eu sempre, às vezes, né, tem até uma coisa que a gente faz na enfermagem, uma técnica inglesa chamada Gambiarra. Já ouviram falar? Pois é, a Gambiarra. Sabe aquelas luvinhas de látex? Eu encho de água, dou um nozinho e elas ficam cheinhas, assim como uma bola de água. Eu coloco debaixo do calcanhar, dos cotovelos, sabe? E aí evita que fique direto no colchão, tá? Utilizar travesseiro para movimentar esse paciente. Eu vou mostrar como é que isso... Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui embaixo tem um travesseirinho. Vou até pegar minha canetinha aqui. Ó, colocou o travesseiro aqui nas pernas, fez essa posiçãozinha na cama, você liberou quem? O calcânio, tá? Ó, outra posição legal. Você coloca um travesseirinho aqui, ele faz um ângulozinho de 30 graus e dá uma aliviada, tá? Na região do quadril. Coloca aqui entre os joelhos para os ossos não ficarem batendo, tá vendo? Um no outro. Aqui, ó, liberou o calcânio, tá vendo? Setinha vermelha, tá? Aqui, deitado de costas, ó, você pode colocar travesseiro aqui. Quando ele tá deitado de lado, tá? Quando tá deitado de bruços, tá? Então, esses são os exemplos que a gente vai colocando. Vai mudando o paciente e vai mudando o travesseiro, tá? Nós temos também alguns colchões. Tem colchão caixa de ovo, colchão caixa de ovo inflável, como esse daqui, né? Tem aquele caixa de ovo mesmo que é de espuma, que ele proporciona um apoio mais uniforme, não deforma, é lavável, tá? E é bem legal. Paciente que é acamado indeterminadamente, é necessário um colchão caixa de ovo, tá? Se lembrar sempre de proteger a pele da umidade, limpa sempre que ela estiver suja, cocô, xixi, tá? Usar protetores ou cremes tipo barreira, usar fraldas ou outro absorvente, manter sempre a cama limpa, os lençóis esticados, tá? Retirar as roupas úmidas sempre. E quando você tem que tratar, a gente viu o que a gente faz para prevenir. Agora, quando você tem que tratar, você tem que avaliar como é que tá essa úlcera quando ela chegou para você. Que nível ela tá, que grau ela tá. Tá? Então, o tratamento vai ser baseado no grau dessa úlcera. E essa reavaliação tem que ser feita diariamente. Então, em relação à dor, quase 60% dos pacientes relatam algum grau de dor nessas úlceras. Somente 2% recebem medicação para dor, antes ou após a mudança do curativo, o que não é certo, né? 45% relatam dor intensa. Olha só que situação. Em todo caso tem dor, só que dependendo do limiar da pessoa. Olha aqui, ó. Aí aqui são as categorias da UPP, tá? Então aqui ela tá começando, tá vendo? Ó, vermelhinha. Tem como você livrar isso aqui rapidinho. Aqui, ó, ela já rompeu. Tá vendo? Aqui já tá infectada, esse amarelo. E aqui ela tá necrosada. Isso aqui tudo é tecido morto, que tem que ir pro centro cirúrgico para debridar, fazer uma coisa que a gente chama de debridamento, que é a retirada com bisturi dessa capa preta para poder a gente conseguir tratar, porque nada entra nessa capa preta aí. Nenhuma medicação. É tecido necrosado. E do jeito que tá ficando aí, vai ficando internamente também. Tá? Então, você tem que limpar em primeiro lugar essas feridas, né? Você vai usar fluidos, soluções para lavar, remover bactérias, exudatos, né? Que são as secreções, corpos estranhos, tá? De toda da ferida. Realizar a cada troca de curativo essa limpeza, que o ideal é que seja com soro fisiológico, não usa antisséptico. O bom é a gente irrigar, jogar mesmo o soro fisiológico, tá? E utilizar o que o médico ou o enfermeiro prescreveu. Geralmente tem lá um grupo do pessoal das feridas que trata isso. Eles prescrevem vários antissépticos, né? Tem o Dersane, hidratantes, tá? Curativos. Então, você tem que manter sempre o leito dessa ferida úmida, não pode estar ressecada, tá? Controlar o exudato, fazer o desbridamento, que é no centro cirúrgico, E aí aqui a gente tem algumas, que essa aula não é de curativo, mas eu só coloquei alguns exemplos, como o AGE, tá?
e o Dersan, ou filme transparente, e o Dersane, que é um óleozinho maravilhoso que ajuda a manter hidratada a ferida. Na UPP de categoria 2, 3 e 4, que é aquela que já rompeu, você pode usar papaina a 3, 6 ou a 10%, ou então papaina em pó, tá? E aí, eu tenho uma atividadezinha para passar para vocês, tá? Que estão aqui no meu canal. Pesquisa sobre outros tratamentos, se traz pra gente, coloca aí nos comentários, tá bom? Para os meus alunos é outra atividade, mas para vocês, ó, que estão aí me assistindo, busquem aí, tragam pra gente, que eu acho que é super interessante. Referências, muito, muito, muito obrigada a vocês que estiveram comigo esse tempo aqui, né? Que vem sempre aqui, né? É um canal simples, como eu digo sempre, mas é feito com muito carinho, muito amor para vocês da enfermagem, tá? Um beijo no coração, Deus abençoe e proteja, Deus leve e traga vocês de volta. Beijos no coração.